Em meio ao crepúsculo de um império emergente, uma sombra se ergueu do sul, forjada em juramentos de ódio e banhada nas águas amargas do Mediterrâneo. Seu nome era Aníbal Barca, filho de Amílcar, o leão púnico que havia atormentado Roma na Primeira Guerra Púnica. Diz a lenda que, ainda criança, no altar de Baal, Aníbal jurou a seu pai jamais ser amigo de Roma, jamais aceitar sua hegemonia, jamais descansar enquanto a República Romana existisse. Não foi um juramento vazio, foi a semente de uma obsessão, uma chama que queimaria por décadas, moldando o destino de duas das maiores potências do mundo antigo e levando a uma das batalhas mais sangrentas e devastadoras da história da humanidade. Aníbal não era apenas um guerreiro, mas um gênio militar, cuja mente tática desafiaria e quebraria as doutrinas romanas, revelando uma brutalidade e eficácia jamais antes vistas. Ainda jovem, com pouco mais de 20 anos, Aníbal já havia consolidado seu domínio sobre as terras cartaginesas na Espanha. Mas seu olhar estava fixo no Nordeste, para os Alpes e, além deles, para o coração da Itália. Para os romanos, o vasto mar e as montanhas intransponíveis eram as fronteiras naturais que os protegiam de qualquer invasão terrestre de Cartago. Aníbal, no entanto, via não barreiras, mas oportunidades para o choque. Em 218 a.C., ele empreendeu uma das mais audaciosas e imprudentes, porém bem-sucedidas, manobras militares da história: a travessia dos Alpes. Não apenas com dezenas de milhares de homens, mas com uma frota de elefantes de guerra, bestas colossais que jamais haviam pisado a neve europeia. A imagem em si era aterradora. Um exército fantasmas com gigantes cinzentos, emergindo das brumas gélidas das montanhas. A travessia foi um pesadelo logístico e humano. Por mais de 15 dias, a expedição de Aníbal enfrentou os horrores dos picos nevados, desfiladeiros traiçoeiros e temperaturas glaciais. Avalanches ceifaram vidas. Tribos gaulesas hostis atacavam das alturas, lançando pedras e flechas sobre as colunas em marcha. Os elefantes, animais de regiões quentes, sofriam terrivelmente com o frio. Muitos escorregavam e caíam em abismos, seus rugidos ecoando nas montanhas como lamentos de um mundo em colapso. De seu exército inicial de quase 50 mil homens e 37 elefantes, Aníbal perdeu dezenas de milhares de soldados e a maioria de seus paquidermes para o frio, a fome, as doenças e os ataques. Contudo, em uma demonstração de liderança inabalável e engenhosidade implacável, ele conseguiu o impensável. A força púnica emergiu das montanhas, não como um bando desordenado, mas como uma máquina de guerra coesa, agora pisando em solo italiano. A notícia da travessia dos Alpes, inicialmente recebida com descrença e riso em Roma, logo se transformou em um calafrio de terror. O inimigo, que se esperava enfrentar na Espanha ou na Sicília, estava agora no limiar de sua própria casa. Não era uma invasão comum, era a personificação de um pesadelo ancestral. Os romanos nunca haviam imaginado tal audácia, tal desrespeito pelas leis da natureza. O próprio ato de Aníbal já era uma vitória psicológica, uma prova de que ele era diferente de qualquer inimigo que já haviam enfrentado. A máquina de guerra romana, orgulhosa de sua invencibilidade e de sua disciplina, começava a sentir os primeiros tremores. O pânico romano só se aprofundaria com os eventos que se seguiriam. Aníbal, com seu exército reduzido, mas altamente motivado, não perdeu tempo. Em 218 a.C., ele enfrentou e derrotou as forças romanas na Batalha do Ticino, um confronto de cavalaria que, embora não decisivo, já demonstrava a superioridade da cavalaria númida. O primeiro grande choque veio pouco depois, nas margens gélidas do rio Trebia, em dezembro do mesmo ano. Em uma obra-prima de emboscada, Aníbal permitiu que os romanos cruzassem o rio em um dia frio, fatigando-os e expondo-os.
Enquanto as legiões lutavam contra seu centro, uma força cartaginesa escondida irrompeu da retaguarda romana, transformando a batalha em um massacre. Quase 30.000 romanos e seus aliados pereceram, esmagados pela tenacidade e astúcia de Aníbal. Foi uma derrota humilhante, uma mancha indelével na reputação militar de Roma. Mas o horror estava apenas começando. Em 217 a.C., Aníbal marchou mais para o sul, adentrando a Etrúria. A imprudência e a sede de glória do cônsul Caio Flamínio, um homem mais político do que militar, forneceram a Aníbal o cenário perfeito para outra aniquilação. As tropas romanas, lideradas por Flamínio, perseguiram Aníbal cegamente ao longo das margens do lago Trasimeno. Em um dia de névoa densa, Aníbal armou uma emboscada perfeita. As legiões romanas marcharam para uma garganta estreita, com o lago de um lado e colinas íngremes do outro, sem saber que Aníbal havia posicionado suas tropas escondidas ao longo das encostas. Quando os romanos estavam completamente encurralados, as trombetas púnicas soaram. A cavalaria cartaginesa selou a saída e a infantaria desceu as colinas. O massacre foi total e brutal. Mais de 15.000 romanos morreram afogados no lago, massacrados nas margens ou esmagados. O próprio cônsul Flamínio foi morto em combate e seu exército praticamente deixou de existir. Roma estava em choque. Em menos de 2 anos, 2 exércitos consulares haviam sido aniquilados. 2 cônsules estavam mortos ou destituídos, e o terror se espalhava pelas ruas da cidade eterna. A imagem de Aníbal, o general invencível, o homem que havia desafiado os deuses e os Alpes, crescia exponencialmente. O luto público foi declarado, e o desespero se instalou. Foi nesse momento de crise sem precedentes que o Senado, em um ato de desespero, nomeou Quinto Fábio Máximo como ditador. Fábio adotou uma estratégia cautelosa de terra arrasada e de evitar o confronto direto, tática que lhe rendeu o apelido de Cunctator, o procrastinador. Embora essa tática tenha evitado novas derrotas, ela foi impopular, vista como covardia por muitos romanos ansiosos por uma vitória decisiva e retribuição. A paciência romana, esgotada pelas táticas de Fábio e pela devastação contínua de suas terras por Aníbal, chegou ao limite. A arrogância e a crença inabalável na superioridade de sua máquina de guerra ressurgiram. Roma não era de se submeter, de se esconder. A honra da República exigia uma resposta. Eles não podiam permitir que um inimigo estrangeiro continuasse a vagar livremente por suas terras, pilhando e aterrorizando. A única solução, pensavam, era reunir uma força tão esmagadoramente grande que nenhum general, nem mesmo Aníbal, seria capaz de resistir. A crença na superioridade numérica e na disciplina legionária era tão arraigada que se tornou um ponto cego, uma falha fatal. O Senado, influenciado pela opinião pública e por cônsules ansiosos por glória, decidiu então mobilizar o maior exército que Roma já havia reunido em sua história. Mais de 80.000 homens, um colosso de carne e aço, marcharia para encontrar Aníbal e, de uma vez por todas, esmagá-lo sob o peso do poder romano. Mas eles não sabiam que estavam marchando não para uma vitória, mas para o matadouro. O rugido de fúria e o pânico que reverberavam pelas ruas de Roma após as derrotas humilhantes em Trebia e no lago Trasimeno não encontraram eco na capitulação, mas sim na mais veemente e orgulhosa resolução. A República, ferida em seu brio e em sua percepção de invencibilidade, não recuou. Pelo contrário, ela se inflou, decidida a esmagar o invasor púnico com uma demonstração de força que acreditava ser irrefutável. A solução para Aníbal, para os senadores e o povo romano, não era a cautela, mas a aniquilação pela força bruta. A máquina de guerra romana, então, foi posta em movimento como nunca antes, com uma arrogância que se revelaria tão pesada quanto o próprio ferro de suas legiões. A cada novo amanhecer,
Os caminhos que levavam de volta a Roma estavam tomados por uma procissão de jovens e homens feitos, vindo de todas as partes da Itália, respondendo ao mais urgente e abrangente alistamento da história da República. O que se formava era uma força militar colossal, o maior exército que Roma já havia reunido em toda a sua existência. Uma maré humana, composta por 86 mil homens. Não eram apenas soldados, eram a própria encarnação da fúria romana, o peso de uma civilização determinada a varrer seu inimigo da face da terra. As legiões, cada uma delas um modelo de disciplina e eficiência militar, se multiplicaram. E cada coorte, cada manípulo, era preenchido com veteranos endurecidos e recrutas ansiosos por provar seu valor. A espinha dorsal deste exército era a infantaria pesada. Os famosos astati, príncipes e triarii, dispostos em suas tradicionais 3 linhas imponentes. Os astati, os jovens na linha de frente, portavam escudos ovais, e o gládio hispânico, prontos para desferir golpes rápidos e letais após o lançamento de seus pila. Atrás deles, os príncipes mais experientes ofereciam o peso e a resiliência no centro da batalha. E por fim, os triarii, os veteranos mais antigos e confiáveis, formavam a última e inquebrável parede, sua formação de lanças temida por qualquer adversário. Juntos, equipados com armaduras pesadas, escudos que formavam muralhas e espadas curtas que se provavam devastadoramente eficazes no combate corpo a corpo, eles eram o coração pulsante da supremacia militar romana. O barulho de 86 mil homens marchando, o tilintar de suas armaduras de bronze e ferro, o som sincronizado de seus passos, a poeira levantada por essa massa incontida, era uma canção de guerra que ecoava a confiança de Roma em sua capacidade de subjugar qualquer adversário. A mentalidade era simples. Nenhum inimigo poderia resistir à avalanche de escudos, espadas e homens que eles poderiam lançar. Acreditava-se que a superioridade numérica, o peso e a disciplina de sua infantaria seriam por si só suficientes para desmantelar qualquer tática de Aníbal, transformando a batalha em uma mera formalidade, uma limpeza necessária para restaurar a ordem e a honra romana. Contudo, a mesma estrutura política que garantia a resiliência de Roma em tempos de paz se revelaria uma falha crítica em sua estratégia militar. A República, em sua sabedoria, ou neste caso sua teimosia, confiava o comando supremo a 2 cônsules eleitos anualmente, que alternavam o controle do exército em dias sucessivos. Para esta campanha crucial, o destino de Roma repousava nas mãos de 2 homens com visões de mundo e estilos de comando radicalmente opostos: Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão. Lúcio Emílio Paulo, um general experiente e de renome, carregava consigo a sabedoria de anos de campanha. Ele era a personificação da cautela romana, da prudência estratégica que havia, muitas vezes, salvado a República de desastres precipitados. Paulo compreendia a genialidade de Aníbal, respeitava sua capacidade tática e, portanto, defendia uma abordagem mais conservadora. Sua estratégia era a de evitar o confronto direto em termos desfavoráveis, buscando desgastar o inimigo, cortar suas linhas de suprimento e só então engajá-lo em uma batalha decisiva quando as condições estivessem inequívocas a favor de Roma. Ele via a imprudência de Varrão com uma apreensão quase paternal, um pressentimento sombrio do que a impetuosidade poderia custar. Sua voz era a da razão, um lembrete constante de que o maior exército do mundo ainda poderia ser derrotado se subestimasse seu adversário. Em nítido contraste estava Caio Terêncio Varrão, um homem de origem mais humilde, que havia ascendido politicamente através do apoio popular e de uma retórica que prometia ação e vitória rápida. Varrão era impetuoso, ambicioso por glória e profundamente convencido da invencibilidade da máquina de guerra romana.
Ele menosprezava as táticas de Aníbal, acreditando que eram meros truques que seriam esmagados pela força bruta e pelo número esmagador de legionários. Sua ânsia por um triunfo decisivo, que o catapultaria ao panteão dos heróis romanos, o tornava cego para os perigos e surdo para os conselhos prudentes de Paulo. Varrão era o epítome da arrogância que permeava grande parte da elite romana naquele momento. A crença de que a vitória era uma questão de simples vontade e de superioridade numérica e não de estratégia refinada. Esta alternância diária de comando, imposta pela lei romana, transformava o maior exército da República em um gigante com duas cabeças, cada uma puxando para uma direção diferente. Em um dia, a cautela de Paulo prevalecia, talvez movendo o exército com lentidão, buscando um terreno mais favorável. No dia seguinte, a impetuosidade de Varrão tomava as rédeas, impelindo as tropas para a frente, em busca de um confronto imediato. Essa inconsistência e essa fricção interna eram uma bênção disfarçada para Aníbal. Um inimigo unificado sob a égide de um único gênio, capaz de adaptar sua estratégia em tempo real e explorar qualquer vacilo. A máquina de guerra romana era imensa, mas sua liderança era uma falha fatal, um calcanhar de Aquiles invisível que em breve seria brutalmente exposto. O palco estava montado para a tragédia, com o peso da arrogância romana colidindo contra o gênio estratégico púnico, sob a sombra de uma liderança dividida que selaria o destino de 86 mil homens. O amanhecer sobre a planície da Apulia, naquele verão de 216 a.C., desenhava um cenário de beleza enganosa. Perto do rio Álfido, onde o vento soprava ininterruptamente e a terra era fértil para o cultivo, um palco estava sendo meticulosamente preparado para a maior tragédia militar da história de Roma. O local escolhido por Aníbal Barca não era acidental. Era, como cada um dos seus movimentos, uma peça calculada em seu jogo de xadrez contra a invencível República. Enquanto os 86 mil legionários romanos se posicionavam, suas armaduras pesadas e seus escudos maciços refletindo o sol nascente, eles viam uma vasta extensão de terra aberta. Para a mentalidade romana, acostumada à força bruta e à superioridade numérica, essa planície era uma bênção. Ali, a sua colossal máquina de guerra poderia avançar em bloco, esmagando qualquer oponente com o peso irresistível de suas coortes. Ali, eles acreditavam que o número colossal de seus astati, príncipes e triarii, somado à sua disciplina de ferro, garantiria a vitória. Não havia florestas densas para emboscadas, nem terrenos montanhosos para anular sua vantagem numérica. Era o campo de batalha perfeito, ou assim os cônsules romanos arrogantemente pensavam. Mas Aníbal via o mesmo terreno de uma maneira diametralmente oposta. Para o general cartaginês, a planície de Canas era um convite, um presente dos deuses para que ele pudesse desatar a fúria e a agilidade de sua cavalaria númida e ibérica, famosas por sua velocidade e capacidade de manobra. Onde os romanos viam uma rampa para sua infantaria pesada, Aníbal via um autódromo para seus cavaleiros, um espaço onde a velocidade e a coordenação púnicas poderiam transformar a força em fragilidade. A infantaria romana, poderosa em formações densas, seria um alvo fácil, pesado demais para reagir a movimentos rápidos nas laterais. Com uma precisão cirúrgica, Aníbal posicionou suas tropas, não apenas considerando a topografia, mas também os elementos mais sutis da natureza. Seus homens, os veteranos endurecidos da travessia dos Alpes, os gauleses impetuosos e os hispânicos astutos, foram dispostos de tal forma que o sol da manhã, erguendo-se no horizonte, brilharia diretamente nos olhos dos romanos. Um detalhe aparentemente trivial, mas que em uma batalha de proporções tão grandiosas poderia desorientar e cegar momentaneamente, dificultando a coordenação das ordens e a percepção do inimigo. A luz ofuscante, a cada movimento, a cada formação,
transformava-se em uma desvantagem sutil, mas constante para os legionários. E havia o vento. A Apúlia era conhecida por seus ventos persistentes, e Aníbal, com sua sagacidade inigualável, garantiu que seus exércitos estivessem de costas para ele. Isso não era apenas uma questão de conforto, era uma arma. Enquanto a massa romana avançava, o vento soprava vigorosamente da direção de Aníbal em direção a eles, levantando a poeira fina e seca do campo de batalha. Com dezenas de milhares de homens em movimento, o solo se transformava em uma nuvem opaca. Essa nuvem de poeira, impulsionada pelo vento, envolveria os romanos, cegando-os ainda mais, embaçando sua visão do campo de batalha e tornando a comunicação entre as unidades uma cacofonia abafada. O grito do centurião mal seria ouvido a poucos metros de distância. As bandeiras e estandartes, essenciais para a orientação em combate, desapareceriam na névoa. O caos visual e auditivo estava sendo criado antes mesmo do primeiro golpe de espada. Para os romanos, essa poeira era apenas mais um incômodo do campo. Para Aníbal, era uma barreira, uma cortina de fumaça que escondia suas intenções e desestabilizava o inimigo. Enquanto os legionários lutavam contra o sol e a poeira, os homens de Aníbal, com o vento nas costas, tinham uma visão mais clara e podiam se comunicar com maior eficácia, aproveitando cada fração de segundo de vantagem. A coordenação era a chave para a tática de Aníbal, e ele estava garantindo que seus homens a teriam enquanto a retirava de seus oponentes. O rio Álfido, com suas margens, também desempenharia um papel crucial. Os romanos, confiantes em sua massa, tenderiam a se expandir lateralmente, mas o rio e a disposição estratégica de Aníbal limitariam essa expansão, compactando ainda mais as legiões no centro do campo, transformando-as em um alvo ainda mais denso e vulnerável para a manobra que viria a seguir. Era como se Aníbal não estivesse apenas lutando contra um exército, mas contra a própria geografia, o sol e o vento, transformando todos esses elementos em seus aliados. Enquanto Varrão, impetuoso e cego por sua ambição, ansiava pelo confronto e Paulo, o cônsul mais experiente, sentia um pressentimento sombrio sobre a posição e as táticas de Aníbal, os preparativos cartagineses eram a epítome do gênio militar. Aníbal não estava apenas se preparando para uma batalha. Ele estava meticulosamente orquestrando uma aniquilação. Cada detalhe, do alinhamento do sol à direção do vento, da natureza do terreno à disposição de cada grupo de guerreiros, era uma engrenagem na máquina de massacre que ele havia projetado. O campo de Canas não era apenas um palco, era uma armadilha cuidadosamente montada para engolir a maior e mais arrogante força militar que Roma já havia reunido. As sementes da tragédia estavam plantadas e o vento da Apúlia começava a sussurrar os primeiros gemidos da República condenada. Quando os dois exércitos, gigantescos e imponentes, finalmente se confrontaram na vasta planície às margens do rio Álfido, o palco estava montado para um espetáculo de tática e destruição sem precedentes. De um lado, a força bruta e a determinação implacável de Roma, manifestadas em suas legiões densamente formadas. Do outro, o gênio indomável de Aníbal, cuja mente estratégica operava em uma dimensão totalmente diferente da de seus adversários. O sol, que ainda ascendia no horizonte, lançava suas primeiras luzes, já servindo como um aliado silencioso do general cartaginês, tal como o vento que começava a levantar a poeira fina do campo de batalha. Aníbal sabia que a força da infantaria romana residia em seu peso, em sua capacidade de avançar como um ariete imparável, esmagando tudo à sua frente. Ele também sabia que enfrentar essa massa em uma linha reta e estática seria suicídio, uma vez que seus próprios gauleses e hispânicos, embora bravos, dificilmente sustentariam o choque inicial contra as disciplinadas legiões por muito tempo. Era preciso mais do que força bruta. Era preciso sutileza,
engano e uma armadilha tão perfeita que a própria arrogância romana se encarregaria de acioná-la. Assim, Aníbal desdobrou suas tropas em uma formação que, à primeira vista, parecia uma aberração, um convite ao desastre. Em vez de uma linha reta, ele posicionou seu centro, composto principalmente pelos impetuosos e barulhentos guerreiros gauleses e pelos ágeis e ferozes hispânicos, em uma curva convexa. Imagine um arco tensionado, onde o ponto mais avançado se projetava em direção ao inimigo. Essa protuberância, esse ventre proeminente, era deliberadamente mais fraca, composta por tropas menos confiáveis para um embate frontal prolongado, mas cuja ferocidade inicial era inegável. Nos flancos desse centro, em uma posição ligeiramente recuada e oculta, estavam suas tropas africanas veteranas, os verdadeiros punhos de ferro de Cartago, disciplinadas, pacientes e prontas para o movimento decisivo. A cavalaria, superior e mais numerosa, estava posicionada nas extremidades, pronta para sua tarefa fatal. Quando a corneta soou e a ordem de avanço foi dada, a infantaria gaulesa e hispânica no centro da formação de Aníbal começou a avançar, ou pelo menos a manter sua posição convexa de forma ameaçadora. Para os cônsules romanos, Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão, e para os 86.000 homens das legiões, essa formação bizarra poderia ter gerado estranhamento, mas o ímpeto e a disciplina romanos eram difíceis de conter. Varrão, em particular, enxergava ali uma oportunidade de ouro. Aquele centro protuberante, com suas tropas aparentemente menos confiáveis, parecia uma ponta de lança a ser quebrada, um ponto fraco a ser explorado. As legiões romanas, marchando em suas 3 linhas profundas, os hastati à frente, seguidos pelos príncipes e pelos triari, avançaram com o rugido de 70.000 vozes, um som que por si só deveria intimidar qualquer inimigo. A intenção era clara: perfurar o centro cartaginês, dividir seu exército ao meio e aniquilá-lo em uma batalha frontal, a especialidade romana. O peso do ataque romano era esmagador, uma muralha de escudos e espadas que se chocou contra o centro convexo de Aníbal com força brutal. O impacto foi ensurdecedor, o clamor de milhares de homens em combate ecoando pela planície. E como Aníbal havia planejado com uma precisão quase sobrenatural, o centro gaulês e hispânico começou a ceder. Não de uma vez, não em pânico desordenado, mas de forma controlada, passo a passo, centímetro por centímetro. O arco convexo começou a se retrair, a se dobrar para trás, parecendo ceder à pressão implacável da máquina de guerra romana. Os gauleses e hispânicos lutavam com ferocidade, mas a cada golpe, a cada investida romana, eles eram empurrados para trás. Era uma dança mortal cuidadosamente coreografada, um recuo que parecia uma derrota iminente para os olhos romanos. Para os legionários romanos, e principalmente para o impetuoso Varrão, a ilusão era perfeita. Eles estavam vencendo. Seus homens estavam empurrando o inimigo para trás, desintegrando a formação de Aníbal. A estratégia da força bruta e da superioridade numérica parecia estar funcionando exatamente como esperavam. A cada metro que avançavam, a cada gaulês ou hispânico que recuava, a confiança romana aumentava. Eles se viam como os artífices de uma vitória gloriosa, vingando as humilhações de Trebia e Trasimeno. Mas cada passo à frente dos romanos era um passo mais fundo na armadilha que Aníbal havia montado. Enquanto o centro cartaginês se dobrava, ele não se quebrava. Em vez disso, a formação convexa transformava-se lentamente em uma côncava, um crescente invertido. Os romanos, impulsionados pela crença de que estavam perseguindo um inimigo em fuga, empurravam-se cada vez mais para dentro dessa barriga que Aníbal havia preparado.
As legiões, densamente compactadas para manter sua coesão no avanço, ficavam cada vez mais apertadas, seus flancos se estendendo perigosamente. Eles estavam tão focados em quebrar o centro que não percebiam que estavam se tornando o próprio centro da armadilha. A navalha de Aníbal estava aberta e a força bruta romana, em sua cegueira triunfante, estava entrando de cabeça nela, completamente alheia ao horror que os esperava. O campo de batalha de Canas, que parecia uma planície de combate, logo se revelaria um matadouro fechado. O avanço romano era implacável, uma massa de 86.000 homens impulsionada pela confiança cega. Como um tsunami de carne e metal, eles empurravam o centro púnico para trás, gauleses e hispânicos cedendo terreno sob o peso esmagador dos legionários. Gritos de vitória começaram a ecoar entre as fileiras, misturando-se ao ruído ensurdecedor dos choques de escudos e espadas. Para os romanos, o dia parecia estar virando a seu favor. A linha inimiga, que parecia uma cunha apontando para fora, uma formação convexa, agora parecia recuar como se estivesse colapsando. Eles não viam, na fumaça, na poeira e na vertigem do combate, que o que parecia uma debandada era, na verdade, uma dança de morte orquestrada por uma mente mestra. Aníbal, do alto de sua posição, observava cada movimento, cada fibra de sua navalha se moldando ao seu comando. Não havia pânico na retirada do centro. Era um movimento ensaiado, preciso, um recuo controlado que esvaziava o arco para dentro, transformando-o de uma saliência em uma concavidade. Os gauleses e hispânicos, embora sofrendo pesadas baixas, cumpriam sua missão sacrificial, atraindo os legionários cada vez mais fundo na armadilha. A cada passo para frente dos romanos, o espaço para manobrar diminuía. A linha de batalha, antes organizada, começou a se compactar em uma aglomeração disforme. Homens lutando ombro a ombro, mal tendo espaço para levantar suas espadas. Eles eram como um rio caudaloso sendo desviado para um desfiladeiro cada vez mais estreito, sem perceberem que as paredes que os guiavam eram, na verdade, as mandíbulas de uma besta. Enquanto isso, nas alas, a outra metade do plano se desenrolava com uma velocidade e brutalidade que deixaria Roma em choque. A cavalaria púnica, a elite montada composta pelos velozes númidas e pelos poderosos cavaleiros ibéricos e gauleses, liderada pelo implacável Asdrúbal, engajava suas contrapartes romanas e aliadas. No flanco direito cartaginês, a força de Asdrúbal, composta majoritariamente por cavalaria pesada gaulesa e ibérica, investiu contra a cavalaria romana. O choque foi devastador. Os cavaleiros romanos, menos numerosos e treinados para o combate direto, foram incapazes de conter a ferocidade e a mobilidade superior dos veteranos púnicos. Asdrúbal, um comandante tão brilhante quanto seu irmão, não deu trégua. Em uma demonstração de maestria tática, ele aniquilou a cavalaria romana com uma eficiência aterradora. O campo de batalha, naquele flanco, se tornou um cemitério de homens e cavalos em questão de minutos, a poeira levantada pelas patas e pelos embates, obscurecendo a carnificina. Mas o gênio de Asdrúbal e, por extensão, de Aníbal, não residia apenas na capacidade de vencer a cavalaria inimiga, mas no que fazer depois. A doutrina militar romana esperaria que o vitorioso perseguisse os poucos cavaleiros romanos que conseguiram escapar, ou que se contentasse em observar a batalha da infantaria. Aníbal não era um homem de convenções. Asdrúbal, em vez de seguir os fugitivos, virou-se. Com sua cavalaria intacta e triunfante, ele não hesitou. Atravessando o campo de batalha em um arco varredor, ele caiu sobre a cavalaria aliada romana no outro flanco, que ainda estava engajada, embora sob pressão, contra a cavalaria númida. O impacto foi total e repentino.
A cavalaria aliada, já exausta e flanqueada por uma força inimiga agora duplicada, foi igualmente desmantelada. O grito de terror dos romanos e seus aliados ecoava enquanto a cavalaria púnica os massacrava ou os forçava a uma fuga desesperada, deixando o campo de batalha livre de qualquer ameaça montada. Agora, o palco estava pronto para o golpe mortal. Com ambas as alas da cavalaria romana completamente destruídas, Asdrúbal tinha à sua disposição uma força montada formidável, sem oponentes. Mas o que ele faria com ela? A resposta de Aníbal seria uma das manobras mais audaciosas e letais da história militar. Em vez de simplesmente permanecer na retaguarda ou mesmo tentar flanquear a infantaria romana já profundamente engajada, Asdrúbal comandou sua cavalaria a avançar diretamente para a retaguarda da massa romana, que agora se compactava e se espremia no centro do campo, ainda crente na vitória. Imaginem o terror. Os legionários, suando sob o sol, cegos pela poeira, esmagados uns contra os outros, enquanto empurravam o recuo gaulês e hispânico, sentiram um tremor. O som de centenas, talvez milhares, de cascos de cavalos se aproximava, mas não da frente nem dos flancos. Ele vinha de trás. De repente, a visão indescritível. A cavalaria púnica, vitoriosa e implacável, investindo contra a parte mais vulnerável de sua formação. Não havia tempo para virar, para se defender. O exército romano, antes uma máquina de guerra imponente, agora era uma serpente cega e surda, e seu pescoço estava sendo esmagado. Foi o momento em que a armadilha se fechou de forma irremediável. O centro romano, que se transformara em um denso aglomerado humano, já não conseguia avançar, nem recuar. Seus flancos estavam sendo gradualmente envolvidos pelas tropas africanas de Aníbal, que se moviam com precisão, as mãos do general cartaginês que se fechavam. E agora, a retaguarda estava sob ataque impiedoso da cavalaria de Asdrúbal, que varria a parte de trás do exército romano como uma foice, cortando os homens por trás, impedindo qualquer chance de fuga ou organização. O útero da morte havia se tornado uma realidade. Os romanos, antes senhores da guerra, estavam agora completamente cercados, presos dentro de sua própria ambição, em uma armadilha perfeita de carne, metal e desespero, prontos para serem aniquilados. Enquanto a cavalaria púnica, agora liberada da perseguição dos romanos e liderada por Asdrúbal, investia com fúria sobre a retaguarda da gigantesca infantaria romana, o destino daquela máquina de guerra estava selado. O plano de Aníbal, meticulosamente executado ao longo de horas de combate, atingia seu clímax brutal. Se o centro convexo havia sido a isca e a retração, a armadilha, o movimento seguinte seria o fechamento definitivo da boca da besta, engolindo por completo as esperanças de Roma naquele dia fatídico. Os guerreiros africanos de Aníbal, soldados profissionais, disciplinados e endurecidos por anos de campanhas que até então haviam se mantido como duas massas sólidas e ameaçadoras nas laterais da formação púnica, observavam com frieza calculista. Eram os punhos de ferro da estratégia de Aníbal, os músculos que finalizariam o golpe. Com um comando quase inaudível em meio ao crescente tumulto, talvez um aceno do próprio gênio cartaginês, essas tropas de elite, equipadas com armaduras e armas mais leves que as dos romanos, mas igualmente letais, começaram seu avanço. Não era um ataque frontal de desespero, mas uma marcha inexorável, um movimento de estrangulamento. Eles não corriam, eles convergiam. As duas alas africanas, antes paralelas à massa romana que avançava, giraram para dentro, como as mandíbulas de um predador colossal prestes a esmagar sua presa. A gigantesca massa humana do exército romano, que contava com seus 86 mil homens, antes orgulhosa em sua disciplina e formação, agora estava irremediavelmente encurralada. Os primeiros legionários na vanguarda ainda tentavam avançar,
mas se deparavam com o centro púnico que, ao se curvar para dentro, parecia engoli-los cada vez mais fundo. Atrás deles, a cavalaria de Hasdrúbal, vinda da retaguarda, empurrava sem trégua, transformando a formação em um emaranhado impossível. E agora, os flancos se fechavam. De repente, o espaço para respirar, para lutar, para sequer mover-se, começou a desaparecer. A linha de frente romana era empurrada para trás, a linha de trás para a frente, e as laterais eram comprimidas pelas avançadas tropas africanas. O exército, que antes era uma máquina de guerra linear e organizada, tornou-se uma esfera densa, uma aglomeração disforme, onde cada homem perdia sua individualidade e se tornava apenas mais um corpo dentro de uma massa inerte. O terror se espalhou como uma doença contagiosa. Aqueles homens, que haviam marchado sob a águia de Roma, acostumados à ordem e à eficiência, agora se viam presos em um pesadelo claustrofóbico. Não havia espaço para levantar as espadas curtas, os gládios, com a amplitude necessária para um golpe fatal. Os escudos, os scutum, tornavam-se um fardo, não uma proteção, pois a pressão dos corpos ao redor impedia qualquer movimento defensivo eficaz. Muitos sequer conseguiam sacar suas armas. O pânico era absoluto. Os gritos de comando dos centuriões eram abafados pelos urros de dor e de desespero. Legionários eram esmagados pelos próprios companheiros que tentavam, em vão, escapar do abraço mortal que se fechava sobre eles. A poeira, levantada por dezenas de milhares de pés, misturava-se ao suor, ao sangue e às lágrimas, cegando os que ainda tinham a visão intacta. O campo de Canas, uma planície que prometia ser o palco da vitória romana, transformou-se em um açougue de carne humana. Não era mais uma batalha de estratégia e manobras, mas um extermínio em massa, um abate sistemático. Os gauleses e hispânicos, antes recuando, agora se endureciam e atacavam com renovada ferocidade o que tinham à frente. Os guerreiros africanos nos flancos esfaqueavam e cortavam os homens que mal podiam reagir, caindo um após o outro, empilhados como lenha. E na retaguarda, a cavalaria púnica, com suas lanças e espadas, ceifava vidas em um ritmo implacável. Os romanos morriam em pé, sem conseguir sequer cair, sustentados pela pressão dos corpos de seus irmãos de armas. Era uma morte sem glória, sem chance de defesa, sufocante e brutalmente íntima. O som das espadas púnicas, afiadas e implacáveis, misturava-se aos gemidos dos moribundos e aos gritos roucos dos atacantes. O solo antes poeirento agora era uma pasta espessa de lama e sangue, onde os pés escorregavam e os corpos caíam, apenas para serem pisoteados pelos que ainda lutavam para sobreviver ou pelos que já haviam sucumbido. A genialidade de Aníbal não estava apenas em conceber a armadilha, mas em executá-la com tamanha perfeição que transformou o maior exército de Roma em sua própria tumba. Os romanos, confiantes em sua força e número, acabaram sendo vítimas de suas próprias virtudes. Sua densidade, que normalmente lhes dava poder de choque, agora os condenava. Seu peso, que esmagava os inimigos, agora os imobilizava. Sua organização, agora desfeita, era apenas um amontoado de corpos sem coordenação. Os púnicos não precisavam de ataques coordenados em todas as frentes. Bastava que cada guerreiro púnico encontrasse um alvo em meio àquela massa compactada e espetasse, cortasse, golpeasse. Era como se a república inteira estivesse sendo moída em um gigantesco moinho de guerra, onde cada giro da lâmina cartaginesa ceifava dezenas, centenas de vidas. O rio Álfido, que havia testemunhado os preparativos para a batalha, agora via suas águas rubras refletirem o horror que se desenrolava em suas margens. O sol, antes uma ferramenta de cegueira para os romanos, agora brilhava impiedoso sobre a carnificina. O vento que transportava a poeira agora carregava os lamentos e o cheiro férreo do sangue. A visão era indescritível.
pilhas de corpos amontoados, homens lutando contra homens para um espaço mínimo de sobrevivência, e os cartagineses, como lobos em um aprisco, derrubando um após o outro sem grande esforço tático, apenas uma persistência mortal. Era o fim da ilusão de invencibilidade romana, não em uma derrota honrosa, mas em um extermínio sem precedentes. Canas não seria lembrada como uma batalha, mas como a fábula mais sombria da máquina de guerra romana, desmantelada peça por peça, até não restar nada além de um mar de cadáveres. O massacre ainda estava longe de terminar. Quando o sol se pôs naquele fatídico 2º de agosto do ano 216 a.C., ele se deparou com uma paisagem que jamais seria esquecida pelos anais da história. O campo de Canas, que poucas horas antes fervilhava com a esperança e a arrogância de Roma, agora jazia em um silêncio aterrador, um silêncio que gritava a tragédia de dezenas de milhares de vidas ceifadas. Não era mais um campo de batalha. Era um vasto cemitério a céu aberto, um monumento macabro à aniquilação, onde a poeira avermelhada misturava-se ao sangue, criando uma crosta rubra sobre o solo. O massacre tinha terminado, mas o horror apenas começava a se revelar em sua plenitude. Em meio aos corpos empilhados como lenha, aos gritos agonizantes que se extinguiram em gemidos e, finalmente, em um assustador silêncio, a magnitude da vitória de Aníbal e da derrota romana se desenhava. A visão era inimaginável. Entre 50.000 e 70.000 romanos jaziam mortos, muitos deles nem sequer pela espada, mas sufocados ou esmagados no caos indizível do cerco púnico. A maior máquina de guerra que a República Romana já havia mobilizado fora desmantelada em um único dia, pulverizada em um turbilhão de carne, ferro e desespero. Entre os caídos estava Lúcio Emílio Paulo, o cônsul cauteloso que havia suplicado por prudência e que agora pagava o preço da impetuosidade de seu colega. Ele havia lutado bravamente, ferido, recusando-se a fugir e encontrando sua morte em meio aos seus legionários. Talvez um destino honroso, mas não menos trágico. Seu corpo, encontrado no mar de cadáveres, simbolizava a queda de uma liderança experiente diante do gênio púnico e da insensatez romana. Ao lado dele, incontáveis tribunos, questores e, mais chocante ainda, 80 senadores romanos jaziam mortos. Uma parcela significativa da elite governante de Roma, o equivalente a 1 em cada 3 membros do Senado, desaparecidos em um único golpe. Canas não havia apenas dizimado o exército, havia decapitado a República, tirando o fôlego de sua estrutura de comando e sua espinha dorsal política. Caio Terêncio Varrão, o cônsul impetuoso e responsável pelas decisões desastrosas daquele dia, conseguiu escapar. Sua fuga, quase milagrosamente, o levou para a cidade de Venúzia, onde se reagrupou com os poucos sobreviventes, um remanescente de talvez 10.000 homens traumatizados e desmoralizados. Sua sobrevivência, no entanto, seria um fardo e uma mancha indelével em sua reputação, um símbolo vivo da vergonha e da incompetência que levaram à maior catástrofe militar da história romana. Enquanto a noite avançava e Aníbal e seus generais inspecionavam o campo, a satisfação com a vitória inquestionável misturava-se à frieza da estratégia. Não era tempo para sentimentalismos, mas para a reafirmação de um poder que acabara de desestabilizar o Mediterrâneo. Foi então que Aníbal ordenou um gesto que se tornaria icônico, um símbolo tangível e brutal de sua vitória esmagadora. Ele mandou seus homens, os mesmos que haviam ceifado tantas vidas, vasculharem os corpos dos romanos caídos, não em busca de tesouros ou armas, mas de um item específico: os anéis de ouro. Na sociedade romana, o anel de ouro não era apenas um adorno, era um distintivo de classe, um símbolo de status e de cidadania. Pertencia aos equites,
os cavaleiros, a elite militar e financeira e aos senadores. Coletar esses anéis não era apenas um ato de pilhagem, mas uma declaração política e um escárnio da hierarquia romana. Ao amanhecer, uma visão chocante aguardava Aníbal. Montes de anéis de ouro, brilhando macabramente à luz pálida, uma pilha gigantesca que se elevava como um troféu de metal precioso. Era a prova irrefutável da aniquilação da elite romana, uma demonstração visual da extensão do massacre. Aníbal enviou um de seus generais, Magão Barca, seu próprio irmão, de volta a Cartago para relatar a vitória. Como prova irrefutável do triunfo, Magão não levou apenas a palavra de seu irmão, mas também a macabra carga de anéis de ouro. Diante do Senado cartaginês, ele despejou a pilha de anéis no chão, formando uma montanha brilhante que silenciou os presentes. Alguns relatos afirmam que eram 3 modii de anéis, uma medida de volume, tantos que um único recipiente não era capaz de contê-los. Cada anel representava um homem, um cidadão romano, um membro da aristocracia que havia sido reduzido a um mero despojo. Era a forma mais gráfica e chocante de Aníbal dizer: eu não apenas derrotei Roma, eu a desmembrei. O campo de Canas, com seus riachos vermelhos e sua terra encharcada, havia se tornado um testemunho silencioso de uma carnificina sem precedentes. Era um lembrete vívido da fragilidade da suposta invencibilidade romana e da brutalidade calculada do gênio militar de Aníbal. Mas enquanto os anéis de ouro brilhavam em Cartago como um símbolo de triunfo, em Roma, a notícia do desastre traria consigo um luto e um trauma que a República jamais esqueceria, testando os limites de sua resiliência até o seu último fôlego. O vento gelado de desgraça que varreu o campo de Canas, levando consigo os anéis de ouro de 70.000 romanos, não demorou a chegar aos portões de uma Roma atônita. As primeiras notícias eram tão horrendas, tão inimagináveis, que a incredulidade inicial deu lugar a um pânico paralisante. A maior força militar que a República já havia reunido estava não apenas derrotada, mas aniquilada em um único e brutal dia. As perdas eram incomensuráveis. Não apenas 86.000 homens, mas uma geração inteira da elite senatorial e equestre, 29 tribunos militares e o cônsul Lúcio Emílio Paulo haviam perecido. Cada família romana, de uma forma ou de outra, sentiria o peso esmagador daquele massacre. A cidade, acostumada a triunfos e glórias militares, mergulhou em um luto público total, uma cena que Roma jamais havia presenciado em sua longa história. O costume exigia que as mulheres se vestissem de negro e lamentassem a perda de seus maridos e filhos por um período de 30 dias. Mas após Canas, as ruas de Roma se tornaram um mar de véus escuros e gritos dilacerantes por meses a fio. O silêncio da incredulidade misturava-se ao choro incessante, ao desespero palpável de mães que haviam perdido filhos, esposas que haviam perdido maridos e órfãos que jamais conheceriam seus pais. Os rituais funerários eram impossíveis para a vasta maioria, já que os corpos jaziam insepultos a centenas de quilômetros de distância, devorados por aves de rapina e carniceiros. No Fórum, o Senado romano, embora profundamente abalado, tentou manter uma fachada de estoicismo. Mas o terror era real, e a pergunta ecoava em cada mente: quem defenderia Roma agora? Com as legiões aniquiladas, a cidade estava vulnerável como nunca. O ditado Hannibal ad portas, Aníbal às portas, que antes era uma frase retórica para incitar o medo, agora se tornava uma realidade aterradora. Aníbal estava livre para marchar sobre a capital e poucos seriam capazes de detê-lo. A moral estava quebrada. O pânico generalizado e a própria existência da República parecia pender por um fio. Apesar da magnitude da derrota e da ameaça iminente, algo extraordinário aconteceu.
O Senado romano, em um momento de pura resiliência que definiria o caráter da República, recusou-se veementemente a negociar a paz com Aníbal. Não haveria rendição, não haveria humilhação. Em vez disso, a República endureceu. Quando o cônsul sobrevivente, Caio Terêncio Varrão, retornou a Roma, esperando ser condenado ou exilado por sua catastrófica falha, foi recebido por senadores e cidadãos que o agradeceram publicamente por não ter se desesperado da República. Era um ato simbólico, uma demonstração coletiva de que o espírito romano não havia sido quebrado, apenas testado e, de certa forma, fortalecido. Roma se recusou a curvar-se. Em um esforço desesperado, a República tomou medidas sem precedentes para reconstruir seu exército. Escravos foram alforriados e armados para servir nas legiões. Jovens com apenas 17 anos e homens mais velhos, que há muito haviam cumprido seu serviço militar, foram convocados novamente. Prisioneiros e criminosos foram libertados para preencher as lacunas deixadas pelos mortos de Canas. A população romana se uniu em um sacrifício financeiro colossal. Impostos adicionais foram cobrados, ouro e prata foram confiscados de templos e cidadãos ricos e todas as posses públicas foram colocadas à venda. A arrogância que levara Roma a Canas foi substituída por uma determinação sombria, forjada na fornalha da adversidade mais brutal. A lição de Canas foi amarga, mas fundamental. Roma compreendeu que não podia enfrentar Aníbal em batalhas campais e abertas, onde sua genialidade tática e a superioridade de sua cavalaria púnica brilhavam. A República finalmente abraçou a estratégia de Fábio Máximo, o ditador que havia sido ridicularizado por sua tática de retardar a guerra. Agora, a guerra de atrito se tornou a pedra angular da estratégia romana. Evitaram-se confrontos diretos, focando em cortar as linhas de suprimento de Aníbal, isolá-lo e desgastar seu exército em pequenos engajamentos, transformando sua vitória tática em uma derrota estratégica lenta e dolorosa. Aníbal permaneceu em solo italiano por mais 15 anos após Canas, mas nunca mais conseguiu infligir uma derrota tão devastadora a Roma. Ele havia provado que a máquina de guerra romana não era invencível, mas Roma, por sua vez, demonstrou que sua vontade de ferro era inquebrável. O massacre em Canas, que deveria ter sido o golpe de misericórdia para a República, acabou por forjar um império ainda mais resiliente e adaptável. Ao recusar-se a ceder, ao aprender com seus erros mais sangrentos e ao adaptar suas táticas, Roma, no final, venceu a guerra. A vitória de Aníbal em Canas foi um gênio militar inigualável, mas o legado daquele dia não foi a morte de Roma, e sim o nascimento de uma resiliência indomável que garantiria sua sobrevivência e sua ascensão à dominação do mundo antigo. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.